Diz assim a palavra do Senhor. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e entregaram a Pilatos. Fecha os teus olhos. Pai, Tu és santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, mas, ó Deus, Tu és também aquele Deus que veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Ó Pai, sendo julgado injustamente, sendo Deus colocado, ó Deus, no banco do réu, como sendo, ó Deus, Ele um pecador, mas nós sabemos que o Senhor não o é. Por isso nós louvamos ao Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, porque nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu rogo, Pai, no nome de Jesus, que nesse momento a Tua palavra venha ao encontro de nossos corações, transforme a nossa mente. E se há, ó Deus, alguém que não é salvo em Jesus, que hoje, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho e do Teu Santo Espírito, haja salvação. Ó Deus, me esconda atrás da Tua cruz. Sou falho, ó Deus, e careço do socorro do Senhor, careço da unção do Senhor, a qual eu clamo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Os gregos, até mesmo antes de Jesus, os gregos colocaram Deus no banco do réu, colocaram Deus a julgamento, julgaram sobre se Deus é realmente o Deus Todo-Poderoso, a qual Abraão, Isaque e Jacó vêm professando. E Jesus Cristo aqui na pessoa de Deus, colocado diante dos homens, como sendo julgado, como sendo ele um criminoso. Nós lemos aqui o relato em que Jesus Cristo havia sido julgado pelos religiosos. Um primeiro julgamento religioso, depois levado a Pilatos. E nós temos uma frase no mundo, um ditado que diz assim: a justiça tarda, mas não falha. Depende para quem. Porque Jesus começou o seu julgamento às 3 horas da manhã. Ninguém deve ser julgado de madrugada, ninguém pode ser julgado de madrugada. E Cristo foi julgado de madrugada, de uma forma totalmente inescrupulosa, totalmente arrogante. Cristo foi julgado injustamente. E o primeiro julgamento de Jesus, como eu disse, foi um julgamento religioso. Condenado por se declarar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Condenado por ele ter feito milagres e maravilhas, colocando-se na condição de servo, colocando ele na condição de Deus. Cristo veio como um servo sofredor, mas veio também como Deus Todo-Poderoso, que andou sobre as águas, que fez inúmeros milagres, a qual a Bíblia diz que não haveria livros no mundo para registrar os feitos de Jesus. E o mesmo foi julgado pelos próprios homens. O verso 1 diz: logo pela manhã, os principais sacerdotes reuniram-se, juntaram eles para ir contra o próprio Cristo, para ir contra o Evangelho que estava sendo anunciado. Os mesmos amarraram Jesus, como se ele fosse um ladrão, um assassino. Houve um conselho entre os líderes judeus, só que eles não podiam matar Jesus. Então o que eles fazem? No verso 2, amarrando Jesus pelas mãos, levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: é como dizes. Você está dizendo. Pilatos, um outro homem desonroso, um outro homem falso, mentiroso. Inclusive, para quem não sabe, o relato de Pilatos, ele só foi levado, para Jerusalém, porque Jerusalém é como se fosse, para eles, para os romanos, a boca do inferno. O último lugar que um governador, um prefeito, um líder gostaria de governar seria na região de Jerusalém. Porque o povo sempre tramava contra o próprio governo romano. E Pilatos veio para pôr fim nas rebeliões. E Pilatos recebe a Cristo
como se Cristo fosse de fato um condenado. E aí ele entra, numa palavra que nós usamos na filosofia, epistemologicamente, ele entra num problema muito sério. Porque a epistemologia, ela diz que a verdade é revelada, a verdade foi anunciada. E ele enxergou a verdade. Mas o que fez? Porque por 3 vezes ele ficou dizendo: por que vocês querem julgar esse homem? Não vejo mal nenhum nele. O mesmo que recebe lá, Mateus 27, no verso 29, diz que a esposa de Pilatos manda uma carta para ele: olha, não ponha a mão sobre esse justo, não toque nele, porque nessa noite, em sonhos, eu sofri por causa dele. Pilatos teve medo, Pilatos sentiu o peso da culpa, mas ele não teve coragem de enfrentar a multidão. O verso 3: e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. No Evangelho de Lucas, 3 são as acusações que os judeus fizeram diante dos romanos: que Jesus era um revolucionário, que Jesus incitava a população a não pagar impostos e declarava ser ele o rei dos judeus, distorcendo toda a palavra de Cristo. Porque Cristo diz: dai tributo a César. O que está na moeda, o rosto de César, dai a César. Eles levaram essa fala como se fosse Cristo levando um motim contra Roma. 3 foram as acusações que levantaram contra Cristo. E Pilatos volta a responder: não vejo acusação nenhuma. Não vejo acusação nenhuma. Por que vocês querem julgar e condenar esse homem? Pilatos questiona Jesus a respeito da acusação, no verso 4 e no 5. Pilatos voltou então a interrogá-lo: não respondes nada? Vocês não veem o que estão acusando vocês? Aqui no meio, Adó, tem 2 lugares, tem 3 lugares aqui, ó. São 6 pessoas. Pode juntar ali. Miguel e Júlia, vocês podem ficar lá fora. Jesus nada responde. Jesus nada responde porque Jesus Cristo, horas antes, o próprio Cristo, que estava ali, diante do Sinédrio, diante de Pilatos, sendo julgado como um assassino, o próprio Cristo, horas antes, estava de joelho, no Monte das Oliveiras, orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E a resposta de Deus para Jesus foi muito clara: sim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que posso sim fazer tudo a se tornar segundo a minha vontade e o meu querer, para te livrar desse mal. Mas o ser humano, todos aqueles a quem eu criei, não pode vir a mim se você não for e cumprir a tua morte na cruz. Então Cristo não respondeu às acusações dos judeus. Não respondeu às perguntas de Pilatos. Que dizes, homem? Não vê que estão te acusando, tu nada fala? O verso 5, mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou admirado. O verso 6, e por ocasião da festa era costume soltar um preso que eles pedissem. Então presta atenção. No dia da Páscoa, na semana da Páscoa, o povo religioso, eles tinham o direito de chegar diante de Roma e exigir a soltura de um homem que eles julgavam estar lá preso injustamente. Algo que nós nunca fizemos. Na nossa geração, você não vê pessoas na frente das cadeias exigindo que pessoas que estão lá injustamente sejam soltas. Isso é de admirar desse povo. Eles, o próprio povo, julgavam se aquele que estava sendo condenado estava lá injustamente. Então o rei, o governador, tinha que dar liberdade àquela pessoa. Mas o contraste dessa bondade contra a própria maldade está numa frase que nós dissemos, ainda mais agora nesse tempo de política: a voz do povo é a voz de Deus.
Aqui nós vemos que a voz do povo é a voz do povo. Porque o povo começa a gritar: solta-nos Barrabás. Quando Pilatos pergunta, havia um homem chamado Barrabás preso com outros rebeldes, que havia cometido homicídio durante a tua vida. A multidão chegou e começou a pedir, que era costume fazer, e Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? Vocês não estão vendo? Queres que eu faça o quê? Quer que eu solte o rei dos judeus? O verso 9, o verso 10. Pois ele sabia que os principais sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Eles não tinham uma acusação contra Jesus. Eles condenaram a Cristo por inveja. Eles viram Jesus Cristo ressuscitando pessoas. Logo depois que Jesus Cristo ressuscita Lázaro, houve um outro consenso entre eles: como faremos para matá-lo? Jesus Cristo, quando visita Lázaro, logo depois da ressurreição, a Bíblia diz que os homens foram até Jesus procurando matá-lo e matar a Lázaro, para que, matando Lázaro, tirava o testemunho de que Cristo ressuscitou alguém. Esses homens viram que Cristo não só ressuscitou algo que é impossível qualquer ser humano fazer, ele deu vida, mesmo aos que estavam vivos. Até uma frase que nós falamos, muito comum: entrega a tua vida para Jesus. E aí falei hoje pela manhã, que vida que alguém que a Bíblia diz que está morto em seu delito e pecado pode entregar para Jesus? Porque a Bíblia fala para nós: porque Cristo nos vivificou enquanto estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Então Cristo restaurou a vida das pessoas. Cristo, pelo poder da palavra, livrou as pessoas da condenação do inferno. Quem está no grupo da Missão Campo Norte, o pastor Carlos José, ele fez a seguinte pregação, acho que semana passada, a comemoração de 21 anos da Igreja Batista de Rio Pardo de Minas, a igreja que iniciou esse trabalho juntamente com a nossa igreja de São Paulo. Ele faz a seguinte pregação: meus irmãos, um homem chega até Jesus dizendo: olha, a minha filha morreu. Venha até a minha filha e põe a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus Cristo então segue no caminho com esse homem para ir até essa filha. Mas no caminho, uma mulher que havia anos sofria de um fluxo de sangue, ela correu e diz consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla da sua roupa, eu serei curada. E o pastor Carlos, sabiamente, ele diz: dos 21 anos a qual nós estamos nesse norte de Minas, nós vimos pessoas entrar na porta da igreja sangrando pelo seu ódio por pessoas, pelo seu problema nos seus casamentos, sangrando pelos seus pecados, sangrando por suas angústias. Mas aquelas que encontraram com Cristo saíram curadas. E estão juntamente conosco, dizendo a música que nós cantamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo fez todos esses feitos, e esses homens o julgaram por inveja. Verso 10 mais uma vez: pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Pilatos vendo e fala para a multidão: vocês não enxergam? Os religiosos, os líderes de vocês, estão com inveja desse homem, que querem vocês que eu faça. E eles mais uma vez gritam: crucificam. O verso 11: os principais sacerdotes provocaram a multidão, para que, ao contrário, ela pedisse que eles soltassem Barrabás. O próprio povo, presta muita atenção aqui. Jesus Cristo, quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia descreve que uma das profecias que deveria ser cumprida era Jesus Cristo sentar sobre um jumentinho
filho de uma jumenta, que nunca havia sido montado por ninguém. Algo que já seria de um problema muito sério, que se todo mundo aqui acho que conhece mais do que eu. Quem é que monta no jumento sem que primeiro ele seja domado? Jesus Cristo sentou sobre o jumento. E ao entrar na cidade, a multidão tirou as suas vestes, tirou ramos das palmeiras e colocou sobre o lugar onde Jesus Cristo iria pisar. E essa mesma multidão está gritando: dá-nos Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos, no verso 12, ele diz: que farei então daquele a quem vocês professam como rei dos judeus? De toda a introdução que eu fiz aqui agora, de tudo que eu falei, é para chegar à seguinte pergunta: o que você tem feito de Jesus? Qual é a tua afirmação sobre a pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Novamente eles gritaram no verso 13: crucifica-o. Será que você não estaria juntamente com a multidão, talvez como pessoas medrosas? C.S. Lewis, ele faz o seguinte questionamento sobre esse texto. Ele diz: será que esse povo começou a gritar crucifica Jesus porque eles não tinham coragem de seguir a ele como sendo ele o Filho de Deus? O que muda na vida das pessoas que hoje professam Jesus como sendo ele Deus e o negam? Professam a Cristo, dizendo eu sei que ele é Deus, mas não vive como se Cristo fosse o Senhor da tua vida. Então C.S. Lewis diz: são tão somente, juntamente com aquele povo, um povo covarde. Pessoas covardes, que não têm coragem de olhar para o olho do mundo, da sociedade, e dizer eu sei em quem eu tenho crido. Não temo a morte, porque eu sei que Cristo é o Senhor da vida. O verso 14, Pilatos diz: mas que mal este homem fez. E eles gritavam mais ainda: crucificam-o. O relato de Flávio Joséfo da crucificação de Jesus, eu já falei aqui na igreja, é de uma tristeza profunda ao saber como era uma crucificação. Jesus Cristo, no verso 14, no capítulo 14, do verso 65, a Bíblia fala que os policiais, os homens que cuidavam da guarda dos fariseus, esses esbofetearam Jesus, esses cuspiram em Jesus, espancaram em Jesus. Isso no julgamento religioso. Jesus já havia sido escarnecido, humilhado. A Bíblia descreve aqui, que no verso 15, Pilatos, querendo agradar a multidão, ele solta Barrabás e entrega Jesus aos romanos. Entrega Jesus aos soldados. Esses soldados levam Jesus Cristo até o quartel, até o palácio, dentro do palácio, onde ficava o pretório. E a Bíblia descreve no verso 16 que convocaram todo destacamento. Convocou todos os soldados e os guardas que lá estavam. E eles então se reuniram à volta de Jesus. E eles começaram então a segunda manifestação de maldade para com a pessoa de Jesus. Se você não sabe como que era feito os chicotes na época, era uma vara de mais ou menos de 30 a 50 centímetros. Nas suas pontas era amarrado couro de animal. E nas pontas do couro, ou esferas de ferro, ou ossos de animal. E as chicotadas, era um soldado de um lado, batia. Depois que esse batia, o soldado do outro lado batia para que as costas ficassem igual. Então Cristo apanhou tanto
que as suas costas se desfiguraram. Houve buracos de até 3 centímetros nas costas de Jesus. Flávio Joséfo diz que era possível enxergar os órgãos através das costas. Não era só os ossos. E Jesus Cristo, aqui no verso 19, batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiram e de joelhos adoravam, zombando dele. Depois, desse modo, despiram, tiraram o seu manto, colocaram o manto de púrpura, vestiram então as roupas. Então levaram para fora a fim de crucificá-lo. Ali deram a Cristo vinho misturado com fel, ou vinho misturado com mirra, que era o tipo de uma droga que eles faziam na época. Essa droga era para que ele suportasse a dor e não morresse antes da cruz. Mas a Bíblia fala que Cristo experimentou e não bebeu, porque ele passou consciente por toda a crucificação. Tudo que eu falei até aqui agora é para levar até o verso em que Jesus Cristo está sendo pendurado no madeiro. Abre a tua Bíblia. Lucas, no capítulo 23. Jesus Cristo escarnecido. Jesus Cristo humilhado. Não sei se você sabe mas quando o homem tinha que ser crucificado, era tirado toda a tua roupa. Ele ficava completamente nu, envergonhado, humilhado. O verso 23, dos versos 32 adiante, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram então ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Ele e também os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Presta atenção aqui. Você acredita, como nós falamos, com força? Você acredita de verdade que Jesus Cristo sofreu tudo isso que a Bíblia descreve? Você acredita que Jesus Cristo ficou pendurado na cruz, humilhado, e diz para Deus: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem? Você entende quem é Jesus na tua vida? A palavra de Deus descreve para nós um encontro com essas duas pessoas na pessoa de Jesus. Um ladrão começa então a blasfemar dizendo: Tu não és o Cristo. Mas algo muito importante, antes mesmo desse ladrão falar, quem gritava eram os fariseus. Ele não diz ser o Cristo, porque não desce para que nós o adoremos. Então o ladrão começa a dizer: salva-te a ti, depois a nós, então nós prostraremos e adoremos a ti. Quantas são as pessoas que fazem barganha com Jesus, para que então possa prostrar diante dele? Quantas são as pessoas que não acreditam que a Bíblia descreve exatamente o que aconteceu? Eu digo a vocês que nos dias de hoje, a tua convicção tem que ser mais do que verdadeira no teu coração. Tem que ser vivida. Nós estamos à beira de uma perseguição religiosa. Falava hoje, antes de entrar no culto ali, Jesus Cristo foi julgado pelo sinédrio, pelos religiosos, mas ele foi julgado pelos políticos. E o que todo político quer é estar em paz com a sua comunidade. Como nós lemos lá no verso de Marcos, Pilatos entregou Jesus para agradar a multidão. E a multidão teve então aquilo que ela queria. Meus irmãos, mais do que nunca, pelo amor de Deus, o tempo de política é onde o diabo quer usar tantas pessoas para influenciar a tua vida, para desviar você da verdade, para tirar daquilo que é verdadeiro diante de Deus. Eu falei aqui para vocês que algumas pessoas, alguns políticos já me procuraram para essa campanha. Eu não vou falar o nome, mas um dos candidatos à prefeitura, a pessoa veio até mim
e pediu a oração, pediu apoio. E a minha oração foi o seguinte: Senhor, Tu sabe todas as coisas. Se for da Tua vontade que essa pessoa adentre essa política, que ela faça realmente segundo o que está no coração dela, que estar na frente dessa cidade, que o Senhor coloque no coração dela a consciência de que ela há de prestar contas para o Senhor. Eu terminei de olhar, a pessoa estava com o olho tão regalado para mim, porque uma coisa é falar que vai fazer para vocês, outra coisa é saber que vai prestar conta para Deus. E João leu aqui o texto em que descreve o julgamento, em que não é Cristo que estará no banco dos réus, mas serão todos os ímpios que estarão diante do Senhor. É um texto em que descreve que toda a humanidade, como o escritor de Hebreus escreve para nós, assim está ordenado para que uma vez o homem morra, depois disso o juízo de Deus. Há de se encontrar com Deus. Então o que Cristo fez na cruz é para que eu e você não chegue a esse julgamento. Porque a Bíblia fala para nós que os salvos em Cristo, eles não serão julgados, porque o nosso julgamento foi feito por Cristo na cruz. Cristo foi julgado no meu e no teu lugar. Então, quando Lucas faz uma descrição mais enfática de quando as pessoas gritavam: crucifica Jesus e dá-nos Barrabás. Dá-nos Barrabás e crucifica Jesus. Os melhores intérpretes desse texto descrevem que Barrabás sou eu e você. A cruz era tua. E Cristo lá sofreu. E mesmo aqueles que o julgaram, Jesus diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo está com um ladrão dizendo a ele: salva-te a ti e depois a nós. E um outro ladrão, que tão somente reconhece os seus feitos, ele diz: tu és louco, não temes a Deus mesmo estando na mesma condição de morte? Não sabes que esse nenhum mal fez? Nós sofremos pelo que nós fizemos. Você padece pelo mal que você mesmo fez. Então ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo diz: na verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É Cristo dizendo para mim e para você: é hoje que eu te dou a vida eterna. Não é quando você morrer, mas é agora. Você está morto no delito e pecado, eu te coloco em vida. E vida com abundância. Quantas são as pessoas que nesse mundo carecem por paz? A única coisa que quer é paz. E Cristo diz: a paz que eu dou o mundo não pode dar. Creia em Deus, creia também em mim. Então creia que o Cristo que morreu na cruz está hoje ressurreto às destras de Deus, intercedendo por mim e por você. Mas para que você possa viver esta paz, há de ter um arrependimento no teu coração e uma mudança, um reconhecimento que Cristo é o Senhor e uma vida transformada para a glória de Deus. Eu preguei há um tempo atrás sobre a cruz da justificação, a cruz que nos justifica, a cruz da transformação. É a cruz que nos transforma de meras criaturas em servos, em filhos de Deus. Porque Cristo muda toda a nossa realidade. Eu não sei qual é o teu problema. Alguns eu sei. Mas eu digo a você que não há problema que Deus não possa transformar em bem. Não há mal nessa vida que Deus não possa transformar para a honra e glória do Senhor.
Hoje mais cedo eu recebi a mensagem de um irmão, em que ele diz assim: pastor, me desculpa a ausência. Há 3 meses que não me mandava mensagem, eu nem, falha minha, nem perguntei por que sumiu, correria do dia a dia, do ministério. Então ele manda uma foto, a cabeça cortada daqui até a orelha. Ele levou 42 facadas. Ele é Uber. Os bandidos que o assaltaram tentaram matar ele. E aí, a esposa, né, ela conta para ele falou: minha esposa contou, pastor, que eu já não lembrava de mais, já não sabia mais nada. Que eles só pararam quando a faca encravou na minha cabeça e quebrou. Aí a ambulância chegou, levou ele ficou internado, a esposa achou ele no hospital, já quase morto. Meses depois, ele começou a perguntar: Deus, por que eu? Sou teu servo. Então a voz do Senhor diz: meu filho, eu preservei a tua vida. E o que aconteceu com você vai servir de testemunho. Ele começou a descrever: pastor, quantas são as pessoas que hoje olham para a cicatriz e falam assim: rapaz, antes de eu falar que sou cristão, a pessoa diz para mim: Deus te livrou de algo mal. Então ele fala: quem é o Cristo? Quem é o Senhor da vida? Não pense você que você está livre de passar por qualquer problema. Não é porque você é crente que você está livre do mal. A Bíblia fala que nós devemos orar para que Deus nos livre. Mas caso ocorra, Cristo mesmo diz, a nossa consciência é que Ele está conosco. E Paulo ainda fala: eu tenho na minha carne um espinho, a qual eu orei 3 vezes para que Deus me tirasse. E ao qual eu ouvi de Deus: a minha graça te basta. E Paulo diz: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, a expressão mais linda que nós podemos ouvir: nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem os anjos, nem o inferno, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque quem está em Cristo, mesmo que lhe venha a morte, é o pulo para o paraíso. Mas para isso, quem é o Cristo que está diante de você? Quem é o Cristo que você professa? É esse que está sendo julgado por Pilatos e pelo Sinédrio? Ou é o que está sentado à destra de Deus, a qual vai dizer para todos nós que professamos e cremos que Ele é o Senhor: vinde benditos de meu Pai para o lar celeste? A nossa conclusão é que não há amor maior do que o amor de Cristo. Não há amor maior do que o amor de Deus, a qual expressa por mim e por você, dando Cristo na cruz. E para concluir, assim como Pedro não fugiu quando os guardas vieram prender Jesus, ele desembainhou a sua espada, cortou ali, feriu a orelha do homem, lutou para preservar, para cuidar da vida do Senhor. Cristo diz a ele que não é por espada. Ele diz: Pedro, guarda a espada. Não é por força. E dadas as circunstâncias, a intenção de Pedro era defender ao Senhor. A intenção daquele ladrão crucificado na cruz era defender ao Senhor. Não que nós possamos o fazer como o mesmo Cristo diz. Mas qual a tua intenção quando questionam a respeito de Cristo? Quando perguntam para você quem é Jesus de fato? Tu sai em defesa da tua fé? Ou você titubeia? Ou você treme? Ou tem vergonha de dizer que é um cristão? Dizer que é cristão não muda a realidade de ninguém, a não ser que você viva o verdadeiro evangelho, a qual Paulo descreve para nós em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de toda a alma, mas para aquele que crê. A vitória de Jesus está na cruz, e ela nos garante a vida eterna.
E uma vida que começa hoje, não depois da morte, pois somos justificados por Jesus, somos transformados pelo poder da tua palavra, feitos filhos de Deus, deixamos de ser meras criaturas, para viver o que o Evangelho quer que nós vivamos, anunciando a obra do Senhor até que Ele venha. Então viva a vitória do nosso Senhor Jesus, como algo verdadeiro na tua vida. Seja verdadeiramente alguém que foi alcançado pelo sangue de Jesus. Que a graça do Senhor, ela seja abundante na tua vida, com a certeza de que esta paz não pode vir de nenhum outro lugar que não seja do meu Senhor e Salvador Jesus. Baixa a tua cabeça. Se Deus tocou no teu coração hoje, a palavra do Senhor, ela foi muito exposta a nós diante a verdade do homem. Um homem que é condenado diante de Deus, sem a pessoa de Cristo. Ela foi muito clara a dizer que nós só podemos ter vida eterna na pessoa de Jesus. E se você não tem essa convicção da salvação, é hoje a oportunidade que Cristo te faz. A Bíblia diz para nós que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor está. Nós cremos de todo o coração que o nosso Senhor está conosco. Está de braços abertos em tua frente dizendo: vem participar da paz que excede o entendimento. Vem receber a dádiva da vida eterna. Se você fez essa oração, esse pedido, entre você e Deus, diga amém. Mas se você quer levantar tua mão, manifestando publicamente, como a Bíblia descreve que deve ser, aquele que manifestar diante dos homens, eu manifestarei diante de Deus. Só levanta tua mão, só eu estou olhando. Eu vou orar por você. Amém. Entrega a tua vida a Cristo hoje. Entrega a tua vida, não na certeza de que você possa ter algo para dar em troca, mas na certeza de que essa vida é uma vida que ela vive no pecado, mas ela pode ser transformada numa vida eterna. Entrega o teu ser, entrega a tua alma para Jesus. Levanta a tua mão agora. Amém, Senhor. Amém, Pai amado. Levanta a tua mão. Eu vou orar por você. Se você está em Cristo Jesus, mas carece de uma vida renovada no Espírito, carece da ação do Senhor na tua vida, para que você possa buscar dia após dia a santidade, levanta a tua mão que eu também quero orar por ti. Você já é salvo em Jesus, quer viver tão somente mais e mais para a glória do Senhor, levanta a tua mão. Amém, Senhor, amém, Pai, amém, Deus, amém. Pai Santo, ó Deus, nós não somos dignos, ó Pai, de chegar diante do Senhor, a não ser pela pessoa de Jesus, a qual nós agradecemos pelo privilégio de tê-lo, ó Deus, como Senhor de nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós oramos a esses que levantaram a mão entregando a vida ao Senhor. Tu conhece, Pai, o coração, o Senhor conhece, Pai amado, a vida de cada um. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, dando a Deus a convicção de que nós não somos mais uma mera criatura, mas somos os Teus filhos. Somos, ó Pai, criaturas do Senhor, mas feito a Tua imagem, a Tua semelhança. Somos, ó Deus, pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Ó Deus, e aos salvos, aos santos, ó Deus, dê uma esperança renovada, aumenta a fé. Aos que levantaram a mão, ó Deus, dê a dia após dia, ó Deus, uma santificação através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Ó Pai, nós só agradecemos ao Senhor. Só agradecemos, porque nada temos a entregar. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, esteja sobre a tua vida. E a unção do Santo Espírito de Deus recaia sobre todos nós em nome de Jesus. Você que assistiu, Deus abençoe e que possamos crescer dia após dia para a honra e glória do Senhor.